Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre pais, espelho para os filhos. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, que é verdadevida@mackenzie.br. O sonho da semente é o trigo, o sonho do padeiro, o pão, o sonho do poeta, o livro, o sonho do livro, a visão, o sonho da visão, a estrela, o sonho da estrela, o céu. O sonho do céu, o filho amado, que um dia nasceu em Belém, e foi qual semente que morre, e foi qual poeta que canta, e foi como a gente que parte, que come pão, livro, estrela e céu. O sonho da semente é o trigo, o sonho do padeiro, o pão, o sonho do poeta, o livro, o sonho do livro, a visão, o sonho da visão, a estrela, o sonho da estrela, o céu. O sonho do céu, filho amado, que um dia nasceu em Belém, e foi qual semente que morre, e foi qual poeta que canta, e foi como a gente que parte, que come pão, livre, estrela e céu. Foi qual semente que morre, e foi qual poeta que canta, e foi como a gente que parte, que come pão, livro, estrela e céu. Nós vamos conversar sobre este tema proposto, pais, espelho para os filhos, e vamos fazer esta abordagem à luz de Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. A paternidade é um privilégio, uma honra. Ser pai é uma grande bênção, mas não é uma tarefa fácil. Talvez um dos maiores desafios da vida humana. Talvez é mais fácil ser um herói fora dos portões do que ser um pai responsável e exemplar para os seus filhos dentro dos portões. Nós temos muitos heróis lá fora, granjearam fama, ajuntaram troféus, conquistaram medalhas, alcançaram o topo da pirâmide social. Mas muita gente, para construir esse sucesso, ergueu seus monumentos de vitória sobre os escombros da família. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. A vitória com a derrota dos filhos tem sabor amargo. É por isso que nós precisamos hoje parar e refletir sobre pais que são exemplo e espelho para os filhos. Provérbios 22, 6 nos fala que os pais precisam ensinar os filhos não o caminho que eles querem andar,
não o caminho que eles devem andar, mas ensinar os filhos no caminho. Ou seja, os pais precisam ser modelo, paradigma, exemplo para os filhos. Talvez uma das figuras mais simpáticas e mais vívidas e eloquentes para lançar luz sobre este tema é pensar nos pais como espelho para os filhos. O espelho não grita, o espelho revela. O espelho não proclama, ele demonstra. E para que o espelho seja eficaz no seu propósito, na sua missão, ele tem que ter 3 características. Em primeiro lugar, o espelho precisa ser limpo. Um espelho sujo não reflete bem a imagem. Quando você anda numa noite cheia de estrelas e com a lua resplandecendo, você chega perto de uma poça d'água limpa, límpida e clara, você vê a beleza da lua refletido na água. Mas se a água está turva, está suja, a lua pode estar brilhando e você não vê o reflexo da lua. Não é porque a lua não está brilhando, é porque a água está suja. Assim é o espelho. Um espelho sujo, ele é ineficaz, ele não tem sentido, não tem propósito, ele não reflete a imagem. A vida dos pais precisa ser uma vida limpa, bonita, pura, santa, exemplar. Segundo lugar, um espelho, para ser útil, ele precisa, além de ser limpo, ser plano. Um espelho, se ele é côncavo ou convexo, ele distorce a imagem. E uma imagem distorcida pode gerar um monstro. Uma imagem, para ser bela, harmônica, ela precisa estar dentro de um processo de equilíbrio. E somente um espelho plano pode refletir a imagem de forma adequada e correta. A vida dos pais precisa ser uma vida plana. Não pode ter exageros, não pode ter distorções, não pode ter desvios de conduta. A vida dos pais é a vida do seu ensino aos filhos. Você não ensina com palavras apenas, você ensina sobretudo com exemplo. Albert Schweitzer disse certa feita, o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de fazê-lo. Mas nós poderíamos ainda pensar no espelho numa terceira característica, ele tem que ser limpo, ele tem que ser plano, mas em terceiro lugar, o espelho precisa ser iluminado. Um espelho na escuridão não tem nenhum sentido. Um espelho precisa ser limpo e precisa ser plano, mas é preciso ter luz. Na verdade, Deus é luz, Jesus Cristo é a luz do mundo, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você, pai, precisa andar na luz. Você precisa ser luz. Você precisa da luz de Deus na sua vida e você precisa da luz da palavra de Deus a nortear-lhe os passos. Só desta forma você poderá ser um exemplo, um modelo e um paradigma para os seus filhos. É importante entender o que a Bíblia diz sobre a questão da paternidade. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo diz, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito importante que Paulo alerte aos pais num tempo em que dominava no Império Romano o pátria potestas. Em outras palavras, os pais naquela época tinham pleno e total direito sobre os filhos. Podia escravizá-los, casá-los, descasá-los, torná-los
totalmente servos e escravos, podia prendê-los, bater neles e até matá-los. Paulo está colocando um limite nos poderes ilimitados que os pais tinham naquele tempo. E Paulo está dizendo que os pais não podem, não devem provocar os seus filhos à ira. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, Paulo diz que os pais não devem irritar os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Agora eu pergunto, como um pai pode provocar um filho à ira? Como um pai pode irritar um filho? Como um pai pode desanimar os seus filhos? Os pais provocam os filhos à ira quando os pais são inconsistentes, quando os pais requerem dos filhos um comportamento, mas eles não são modelo para os filhos nesse comportamento requerido. Os pais provocam os filhos à ira quando eles falam uma coisa e vivem outra. Quando há um abismo entre o que os pais falam e o que os pais fazem, entre aquilo que os pais exigem e aquilo que os pais praticam. Os pais precisam ser espelhos, eles precisam ser exemplo, modelo, paradigma para os filhos. Hoje nós estamos assistindo uma batalha dentro da família. Hoje nós estamos assistindo como que uma conspiração contra a família. Hoje nós estamos vendo torpedos mortíferos sendo lançados sobre a família. Há um ataque, há uma orquestração deliberada, intencional, para desestabilizar e desconstruir a família. Nós estamos vendo pais que não são exemplos para os filhos, filhos que são rebeldes e desobedientes aos pais. A estrutura familiar parece que está ruindo. Nós estamos assistindo como que um colapso da família, atentados terroristas contra a família, de uma ética situacional, de uma ética relativa, dos meios de comunicação, em vez de serem veículos para alertarem e para formarem caráter, vida, exemplo, modelo, muitas vezes a mídia de massa está exatamente minando, desconstruindo, solapando os alicerces da família, trazendo tensões e conflitos entre pais e filhos e pais. Estamos assistindo praticamente todos os dias, filhos matando seus pais, pais entrando em verdadeiras guerras contra os seus filhos, quando na verdade a palavra de Deus diz que o coração dos pais precisa estar convertido aos seus filhos e os seus filhos convertidos aos seus pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Os pais provocam os filhos à ira quando os pais não têm equilíbrio no trato com os filhos. Por exemplo, há pais que são bonachões, pais que preferem o comodismo da omissão do que o desconforto do confronto. Pais que não querem dizer não para os filhos porque isso custa, porque isso exige trabalho, esforço, desgaste emocional. Mas dizer não para os filhos não mata os filhos, mas não dizer não pode levar os filhos à morte. Os filhos precisam de limites, os filhos precisam de parâmetros, os filhos precisam que os seus pais estabeleçam regras e normas e balizas claras que hão de nortear-lhe os passos. Quando os pais são bonachões, e nunca orientam, exortam, corrigem ou disciplinam os seus filhos, em vez de isso estar ajudando os filhos, leva os filhos à destruição. Os pais podem provocar os filhos na outra ponta, quando os pais são rigorosos demais, quando os pais são implacáveis e desumanos no trato com os filhos.
quando os pais esmagam os filhos, achatam a sua autoestima, quando os pais tiram dos filhos a possibilidade de respirar e tomar suas próprias decisões nas horas certas e oportunas de fazê-lo. Há pais que não disciplinam os filhos, há pais que violentam os filhos, que agridem os filhos, que machucam os filhos, que açoitam os filhos e os ferem não só na carne, mas também nas emoções, destruindo a sua autoimagem. Não é isso que a Bíblia ensina por disciplina. Os pais precisam ter equilíbrio, temperar, encorajamento com exortação. Precisa ter esse equilíbrio de exortar na hora certa, de corrigir na hora certa, de colocar limites na hora certa, mas também os pais precisam ser amáveis, doces, meigos, acolher os filhos, abraçar os filhos, beijar os filhos, encorajar os filhos, chorar com os filhos. O apóstolo Paulo está dizendo que, em vez de provocar os filhos à ira, os pais devem criá-los, nutri-los, os pais devem formá-los, forjar neles um caráter nobre. De que maneira? Com a disciplina e com a admoestação do Senhor. A disciplina hoje parece que é vista como algo perigoso, como algo que vai trazer traumas, recalques. A disciplina é um ato responsável de amor. Os pais que amam seus filhos os disciplinam, colocando limites, estabelecendo critérios e normas seguras e claras que os filhos devem seguir. Mas também precisam tratar com admoestação, que é esta forma de encorajamento por meio das palavras, dos gestos e das atitudes. O apóstolo Paulo está dizendo que é a admoestação do Senhor. Em outras palavras, os pais precisam educar os seus filhos nos caminhos de Deus. A maior necessidade da nossa geração não é apenas de mais conforto, não é apenas estudar numa escola melhor, não é apenas ter acesso aos bens de consumo. A maior necessidade dos nossos filhos, da nossa família, é de Deus. A sociedade brasileira precisa de Deus. As famílias brasileiras precisam de Deus. A sua família precisa de Deus. A minha família precisa de Deus. Os nossos filhos podem ter tudo, do melhor. Se não tiverem Deus, o sucesso que eles vão alcançar é completo fracasso. Nós precisamos de Deus mais do que o ar que respiramos. E um pai e uma mãe que são exemplo para os filhos, espelho para os filhos, precisam não apenas gerar filhos, mas precisam também ganhá-los para Deus, para que eles possam nascer de novo e serem mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. Meu desejo é que você, pai, você, mãe, seja espelho para os seus filhos. E os seus filhos, ao mirarem a vida de vocês, possam ver em vocês a beleza de Deus, o caráter de Cristo. Eu quero orar com você. Onde você está agora? Ore comigo. Coloque a sua vida, coloque a sua família diante do trono da graça de Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo ensino e pelo desafio que ela nos traz. Nos ajude, Deus, como pais, a sermos espelho para os nossos filhos, a sermos exemplo para os nossos filhos. Ajude-nos a ter coragem de pedir perdão para os nossos filhos pelos nossos erros e falhas, e ajuda-nos a termos coragem de assumirmos um posicionamento firme, de educar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.